pessoal! Eu aqui de novo, professora Elaine. Saudade de vocês. Vamos continuar a matéria hoje de substantivo. Só que o substantivo e as suas variações, tá bom? Professora, o que são variações? Por que o substantivo é uma classe variável? Substantivo, que é a classe dos seres, lembra? Dos nomes, é uma classe variável. Porque ele varia. Por isso, variação. Então, ele vai variar em gênero, número e grau. Vamos entender melhor? O que é uma variação de gênero? Por exemplo, eu tenho um substantivo aqui, menino. Eu não uso menino para todo mundo, né? Existem meninos e meninas. Então, eu tenho uma variação aí de gênero. Menino, menina. Nesse caso aqui, eu estou utilizando uma desinência de gênero, que vai modificar esse substantivo. Aqui, menino, está no masculino. Aqui, menina, está no feminino. Percebe? Com relação ao número, o que é variação de número? É a flexão de singular para plural. Então, eu tenho o substantivo casa, que é singular, uma casa. Mas eu também posso ter mais de uma casa. Então, eu vou ter casa no plural, casais. Percebe? Nesse caso aqui, eu só acrescentei uma desinência de número, que foi o S. Existem outras particularidades que a gente vai ver mais à frente. E o que é a variação de grau? Ora, eu tenho o grau normal, que é a casa, substantivo. Mas eu posso colocar esse substantivo no diminutivo, casinha, casebre. Ou eu posso colocar no aumentativo, casarão. A gente fala até mó casão, né? Tudo bem. Eu coloco um sufixo, percebe? E aí forma uma palavra derivada no diminutivo e no aumentativo. Tudo bem? O que isso aqui tem de importante? Ora, a gente vive num mundo cheio de preconceito. A gente fala que não pode ter preconceito linguístico. Aliás, preconceito de jeito nenhum, certo? A gente já conversou bastante sobre isso, quando a gente trabalhou com variações linguísticas. Mas a gente também não pode simplesmente falar do jeito que quer o tempo todo. Existem momentos em que a gente tem de filtrar. A gente precisa monitorar a linguagem. A gente precisa seguir as normas da língua culta, que é como a gente fala, né? Como a gente chama aquela gramática normativa, aquela que a gente aprende nos livros, aquela que tem uma variação de língua mais formal, né? Então, vejam só, a gente escuta muita gente falar, né? E os meninos saiu. Cadê os meninos? Os meninos saiu. Ora, eu sei, você sabe, todo mundo que escuta isso compreende que é mais de um menino. Mas por quê que a gente sabe que é mais de um menino? Porque ela colocou o artigo no plural. Esse determinante aqui, ó, certo? Mas vamos pensar. Se você vai trabalhar com público, se você está num momento mais formal e mais, né, que exige de você maior monitoramento linguístico, se você falar assim, as pessoas vão falar assim, acho que ela não tem muito estudo. Porque, infelizmente, existe o preconceito linguístico. E a gente precisa ser poliglota da nossa própria língua. A gente precisa saber falar do jeito que quer, porque o importante é se comunicar. Eu não posso ter preconceito com ninguém, porque ninguém nessa face da terra é melhor do que ninguém. Então, eu não posso ter preconceito. Mas eu preciso adequar a minha linguagem. Isso é conhecimento. Vocês não estão estudando? Então, vocês têm de provar também que vocês estudam, né? Que vocês conhecem as regras de concordância. A concordância, meus amores, é você pensar no gênero e no número do substantivo e concordar com as outras classes. Eu tenho de colocar, então, os meninos saíram. Percebe? Veja, o menino é maluquinho.
A menina é maluquinha. Variei gênero. Agora em número. Os meninos são maluquinhos. Percebe? Eu preciso concordar. Se está no singular, vai continuar no singular. Se está no plural, eu devo monitorar a minha linguagem e colocar as outras palavrinhas também no plural. Vejam que eu concordo em gênero e em número. O grau, eu não preciso concordar. Por isso que a gente fala assim, eu concordo com você em gênero e número. Porque a gente tem de concordar em gênero e número. O grau não precisa concordar. Veja, eu não preciso dizer ozinho, menininho, maluquinho. Botar tudo no diminutivo? Não preciso. Eu posso botar uma palavra só. Até porque esse sufixo aqui, ó, esse pedacinho inho, ele vai ter vários sentidos, não só de diminutivo, pode ter carinho, pode ter ironia, a gente vai ver isso depois também. Então, eu não preciso colocar tudo no diminutivo ou tudo no aumentativo. Por isso a gente não precisa concordar em grau. Mas a gente tem de saber que a gente pode variar o substantivo em gênero, número e grau. Deu para entender, meus amores? Adequação da linguagem, riqueza vocabular. Eu tenho falado isso constantemente com vocês. A gente é muito mais do que às vezes a gente usa naquele dia. A gente tem um vocabulário enorme. Vocês leem, vocês sabem. Às vezes vocês falam assim, vou dar o mesmo exemplo aqui do quadro. Os meninos estão lá na quadra, professora. Os meninos estão lá na quadra. Como é que é? Os meninos, aí vocês... Os meninos estão lá na quadra. Vocês mesmos se corrigem. Qual foi a diferença? Num momento você estava descontraído. Você falou assim, ó. No outro você monitorou. Você parou para pensar no que você estava falando. Aliás, parar para pensar é uma coisa importante sempre. Senão a gente fala mais do que deve. Fala até o que não deve. Não é verdade? Então vamos parar para pensar antes de falar qualquer coisa. Para não falar besteira e para falar com correção nos momentos em que a gente precisar disso. Tá bom? Substantivo, então, pode variar em gênero, número e grau. Agora a gente vai, na aula de hoje, aprofundar um deles. Já, já. Tá bom? Vamos ver? Bom, meus amores, como eu disse, vamos aprofundar um deles, certo? Vamos falar sobre o gênero do substantivo? Olha, a gente precisa prestar atenção que, não, assim, ele é uma classe, né? O substantivo é uma classe variável, certo? Porque a gente tem palavras que podem sofrer essa variação. Mas não é só colocar uma desinência. Menino, menina, ok. Mas, por exemplo, planta, planto, planto e planta não são masculino e feminino. Planto é verbo. Eu planto todos os dias para aumentar a natureza no nosso mundo. Percebe? Planto é verbo. Então não é só uma questão de colocar o ozinho ou o azinho lá no final da palavra. Nós temos algumas especificações, é isso que a gente vai ver agora. Nós temos palavras que são chamadas de heterônimos. Ó, Lembra de ciências, quando se falavam de misturas heterogêneas? Esse hétero significa diferente. Então, nós vamos ter nomes diferentes para representar esse substantivo no masculino e um outro para o feminino. Então, vejam, homem, qual é o feminino de homem? É mulher, é uma palavra totalmente diferente. Bode, cabra, palavras completamente diferentes. Há alguns gramáticos que vão chamar isso aqui também de biformes. Por quê? Porque biforme, bicampeão, ó, 2 vezes campeão que ele foi, não é? Então, bi são 2. Formes, formas. Então, não deixa de ser biforme, né? Mas vamos aprofundar esse conhecimento, então vamos chamar de heterônimos quando a gente tem uma variação total da palavra. Homem, mulher, bode, cabra como exemplos. Biforme, a gente vai chamar
Aquele substantivo que tem duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino, mudando a desinência. Percebe? Então, menino, menina. Eu mudei só a desinência de gênero, olha, a última letrinha. Tá vendo? Aluno, aluna. Então, eu tenho duas formas. Eu não posso falar menino para menina. Eu não posso falar aluna para aluno, certo? Então, eu tenho um substantivo biforme. Nós temos também os substantivos uniformes. O que são substantivos uniformes? Ó, única, uma forma, tá? Então, a gente vai ter testemunha, por exemplo. É uma palavra que serve tanto para homem quanto para mulher, ou seja, serve para o masculino e para o feminino. Jovem é uma palavra que serve para o masculino e feminino. Águia também, mas tem uma diferença. Vamos entender? Nós temos substantivos uniformes sobrecomuns, que são aqueles que nem no artigo vai mudar. É sempre a testemunha. Ele é uma testemunha. Ela é uma testemunha. Então, a testemunha serve tanto para homem quanto para mulher. Por isso, ele é sobrecomum. Ele é mais do que comum, ele é sobrecomum. Entendeu? Mesma coisa de indivíduo. Ele é um indivíduo. Ela é um indivíduo. Percebeu? O substantivo sobrecomum. Agora nós temos o substantivo uniforme comum de dois gêneros. Por que comum de dois gêneros? Porque a palavra é a mesma, jovem, mas eu consigo mudar o artigo. O jovem, a jovem. Percebe? A palavra é a mesma, é a palavra comum. Só que tem dois gêneros diferentes, expresso por quem? Pelo artigo. Então eu tenho o jovem, a jovem. Percebeu? Adolescente é outro exemplo. O adolescente, a adolescente. Eu posso usar as duas coisas, os dois artigos na frente desse substantivo aqui. Muito bem. Epiceno já é para animais. Então, a gente vai fazer a diferença de masculino e feminino através da palavrinha macho e fêmea. Então, eu vou ter o jacaré macho e o jacaré fêmea. Percebe? É sempre o jacaré. Mas eu vou designar se é macho ou se é fêmea. Tudo bem? A gente precisa ter cuidado com algumas coisas. A primeira é com a variação de sentido. Cabeça. Eu posso dizer o cabeça e posso dizer a cabeça. Como assim, professora? Não, se eu estou me referindo a essa parte do corpo aqui, ó, é a cabeça. Mas quando eu quero falar sobre um líder, aí ele é o cabeça do time. Veja, a palavra cabeça eu utilizei em um sentido diferente. Por isso eu mudei o artigo. Então não confundam, tudo bem? Aqui eu tenho sentidos diferentes. Quando eu falo o cabeça, eu estou falando do líder. Quando eu estou falando da cabeça, eu estou falando da parte do corpo, tá bom? Outra coisa que a gente também tem de prestar atenção é que o artigo ajuda a definir esse gênero, o gênero do substantivo. Então, se é uma palavra masculina ou uma palavra feminina, o artigo colocando na frente a gente passa a saber. Então, por exemplo, café. É a café ou o café? Né? O café? Então, café é uma palavra de gênero masculino. Existem palavras que a gente usa no dia a dia e muitas vezes até erra esse gênero. Então, eu já escutei, por exemplo, pessoas falando, vou dar uma telefonema. Uma telefonema? Não, telefonema é masculino. Então, é o telefonema. Mas termina com A, professora. Tudo bem. Planta termina com A e é feminino. Mas telefonema termina com A e é masculino. Não tem problema. É o telefonema. Alface, cal, são substantivos que as pessoas normalmente falam assim, o cal. Falam o alface, mas não são. É a alface, a cal.
Então, a gente também precisa ter um cuidado de lembrar desse gênero na hora de formular uma frase. Porque a gente não vai ter de colocar muitas vezes o artigo na frente. E qual vai ser o artigo adequado? Não é verdade? Meus amores, vou passar algumas atividades em folhinha para vocês, para a gente fixar esse conteúdo. E qualquer dúvida, não esquece, me procura. Saudade de vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus.